Vamos falar de Dineno, que é a enquete principal que tá aqui. Esse aí o Fabrício tá querendo gritar lá, quer ir pra toca Dineno! daqui a pouco. O cara que poderia marcar. O Dineno vai entrar naquele. Entendo o que eu tô querendo falar. Não vai entrar naquele patamar de igualdade de futebol do Chopp Ávila. Tô querendo dizer daqueles caras que poderiam ter ficado mais, sabe? Aproveitar mais, né? O Ávila, a gente tem uma identificação muito grande, mas assim, foi muito rápida aquela passagem do Ávila. Eu tenho assim que foi rápida, assim como o Dineno aqui, e a lesão acabou atrapalhando, né? Mas a negociação entre Cruzeiro e São Paulo já encaminhada, e o Dineno aí passou por exames na tarde desta segunda-feira, lá no CT do Tricolor Paulista, para assinar o contrato com o São Paulo até o final do ano. E ficou até bem confuso isso, porque quando o Dineno foi anunciado pelo Cruzeiro, inclusive eu peguei várias matérias de anúncio da contratação do Dineno, falando que o contrato dele é até 2026. E aí, a gente tá pegando agora as últimas aqui, estão falando que o contrato do Dineno é até só esse final do ano. Eu não entendi o que aconteceu, se foi a apuração errada do início, provavelmente deve ter sido, depois o pessoal corrigiu. Mas foram vários portais confirmando que o Dineno tinha contrato até 2026. E aí eu lembro que, inclusive, quando ele machucou, eu falei, quando ele voltar, vai ter mais 2 anos ainda pra jogar, tá tranquilo. Não, o contrato dele é até esse ano. Termina no final do ano. E aí ele vai de empréstimo aí para o São Paulo, né? Se passando o exame, tudo confirmando até então, quando a gente tá gravando aqui, não tinha confirmação e a divulgação oficial aí. Mas ele foi lá para o CT da Barra Funda, né? Do Tricolor Paulista, para realizar esses exames médicos aí. É um procedimento comum, né? Todos os clubes fazem isso. E aí tem que ser avaliado. O Dineno já vinha treinando com o Cruzeiro, inclusive já tinha feito até, inclusive, algumas entradas aí, já tinha realizado alguns jogos depois da volta da sua lesão, onde foi séria, né? A lesão no ligamentar que ele teve no joelho direito, precisou passar por cirurgia, e aí o Cruzeiro teve que ir, né, ao mercado, acabou chegando um Gabigol, uma oportunidade de mercado, teve já o Caio Jorge. Então, como é que você tirou hoje um Caio Jorge do Cruzeiro? Não tem como, é o titular absoluto. Até mesmo, olha só, o Gabigol tá ficando no banco pra ele. Aí você tem um Gabigol no banco. Então o Dineno passou a ser a terceira, às vezes até quarta opção, porque quem vinha entrando às vezes na opção do ataque era até o Lautaro e não entrava o Dineno. Então, a gente pensando assim, pela carreira do jogador, é ruim ter que continuar com o Dineno aqui. Eu acho que isso se atrapalha a carreira do cara também, ficar com um cara como essa quarta opção. Porém, pra onde ele tá indo, pra mim é o melhor time que eu acho que ele poderia ir. Analisando o que joga o Dineno e de como joga o São Paulo. O São Paulo, eu olho pro São Paulo, eu sempre imagino aquele cara, centroavante, cabeceador que faz gol. Com o Caleri, foi assim, com vários outros jogadores. O Caleri tá machucado, né? Só volta em 2026. Exatamente. Então, o São Paulo está de olho no mercado para trazer essa reposição ali. Tem usado ali alguns jogadores ali, mas até então não tem esse cara. E aí surgiu a oportunidade do Dineno. O Grêmio apareceu umas sondagens aí do que poderia levar o Dineno, mas nada disso. E eu vi jornalistas e pessoas influentes lá do São Paulo falando, tem vários caras bons no Cruzeiro e eles vão lá e traz o Dineno. É o que o São Paulo tem de grana agora. Eu falei, calma aí. O Dineno é um baita de um centroavante. Alguns acham que é bagre, que é isso aqui, mas não, é a característica de jogo. Se um time souber jogar ali com a função que o Dineno joga de centroavante, que na bola aérea, e inclusive lá no México ele já era artilheiro de cabeça, de vários gols, que eu acho que de 35 ou 38 gols que ele tinha feito, mais da metade tinha feito gols de cabeça. Vários gols de cabeça. Então é um cara que tem um fundamento muito bom. Aqui no Cruzeiro, com o estilo do Jardim, não vai pra isso. Apesar que o William acaba chegando, tem cruzamento na área, o Bolassi mesmo. Todos os gols do Bolassi é de cabeça no Cruzeiro. O Dineno poderia ser esse cara, sim. Mas e aí, quem que você desbanca do ataque do Cruzeiro? Ele só jogaria hoje se um Caio Jorge ficar suspenso e um Gabigol tá machucado ou vice-versa. Aí ele entraria como a primeira opção ali aparecendo. Então eu acho que é um jogador que desejo todo sucesso do mundo aí daqui pra frente, seja no São Paulo ou não, né, ô João Paulo Bic? Você achou dessa saída do Dineno aí? Vai fazer falta? E a enquete que tá rolando aqui em relação a isso, o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado procurar um outro atacante com a saída do Dineno ou não? Pois é. Primeiro que é uma frustração pro cruzeirense de não ver o Dineno brilhar aqui, né? Quando ele chegou, todo mundo muito entusiasmado, né? Um cara que tem uma característica que eu acho que o Leonardo Jardim poderia utilizar. Eu vou dar uma opinião, mas isso mais pra parte pessoal, não pensando agora no que o Leonardo Jardim tá vendo no campo e bola. Você falou uma coisa que eu também não tinha pensado, pode atrapalhar o jogador, né? Ele tá voltando de lesão, querendo jogar, e aqui vai cada vez ficar mais difícil para ele, só se acontecer alguma coisa, e se Deus quiser não vai acontecer.
um jogador que entregava pro Leonardo Jardim uma característica, né, do centroavante, que é o cara de dentro da área, realmente, né, que faz o pivô, que protege e muito bom na bola aérea. Poderia entregar essa opção pro Leonardo Jardim, porque o Gabigol mais movimentação também, é de dentro da área, mas sai e com qualidade, já mostrou, o Leonardo Jardim já mostrou até para ele que ele pode render mais assim. O Caio Jorge nem se fala, a movimentação dele é muito grande. O próprio Bolassi, que cai pelas beiradas, mas é um cara que pode jogar ali na área, inclusive ajuda sempre, o Valdir até tocou no assunto, no nome do Bolassi. Mas, né, o Dineno, ele conta aí com um carinho muito grande da torcida do Cruzeiro, e eu falo no canal do Zero sempre. Eu não sei nem explicar o porquê. No Cruzeiro ele não teve tempo de mostrar pra gente assim. Mostrou muita entrega, dedicação, profissionalismo, honrando a camisa. Quando teve em campo, lutava muito, fez os seus gols. Mas 2 lesões, uma dessa, essa de joelho, foi uma carência também de um tempo que a gente ficou sem essa referência do ataque. Aí vai e traz aquele cara argentino, né? E tal. Argentino que fez muitos gols no México, por onde passou e tal. Mas, cara, eu vou analisar. A primeira análise minha foi a pessoal, né, que acho que o Dineno poderia entregar para o Leonardo Jardim uma outra característica em algum momento, mas tem que trazer também na montagem do time. Se o Leonardo Jardim entende que o atacante que ele gosta não é muito as características que o Dineno tem, cara, ele que vai montar o time, ele que vai programar as substituições, ele que vai estudar os adversários, ele que está vendo o dia a dia. Então fica muito difícil opinar em relação ao que está acontecendo lá dentro, porque o dia a dia só o Leonardo Jardim tem. Vou ficar com aquela sensação de Ábila mesmo. Porra, poderia ter ficado mais, entregado mais, feito mais gols, ser campeão com a gente. Teve a foto com a família dele também, acho que foi a filha ou filha dele também, camisa do Cruzeiro e tal, esses negócios. E todo jogador que tem uma entrega a mais, igual o Dineno, e falando do Romero assim, a torcida acolhe, Big. Se eu não me engano, ele esteve presente em quase todos os jogos do Cruzeiro machucado, inclusive viajando. Ele queria estar perto do time, estar perto do jogo, celebrando cada vitória. Bem lembrado. Ele viajava junto com o plantel, cara. Ele poderia ter ficado em casa, com a família, com a filha e tudo. Não, cara, o Dineno tá viajando. E queria, o Dineno, ele vivia o Cruzeiro. Respirava, ele queria fazer parte. Por um lado, eu como torcedor, eu fico triste com a saída dele. Tanto dentro das nossas transmissões, quando aquele um joguinho ou outro que ele entrava, eu torcia para aquele cara fazer o gol, porque ele merecia voltar e fazer um gol no Cruzeiro, cara. Infelizmente veio aquela contusão, ficou um tempão parado, depois ele retornou. E retornou bem, né, Big? Se eu não me engano, foi Cruzeiro Vitória, Cruzeiro Esporte, que quase o Cruzeiro virou, o jogo ficou 2x0. Tava 2x0, foi o Cruzeiro empatou 2x2. E quase que ele fez os 3 gols de cabeça e o Cruzeiro virou, cara, quase. Por pouco, tivesse mais 5 minutos, ele tinha feito 3 gols ali e tinha sacramentado a vitória. Muito então eu torci muito pra ele. E infelizmente, coisa do destino, né? A coisa que nós nunca saberemos. Enfim, teve a infelicidade do jogador cair na perna dele e ter a nova contusão. Mas, olhando, igual o Vigião falou, pro lado profissional e pro lado humano também, como é que o cara fica aqui sendo quinta, sexta opção? Até igual você falou, lá atrás do Lautaro. Não é possível que ele ainda tá atrás do Lautaro. Sim, pelo modelo de jogo do Jardim, ele, apesar do Lautaro tá numa tiriça, ele ainda tá atrás do Lautaro pelo modelo de jogo do Jardim. Então, assim, vida que segue, um ótimo ser humano aí, ele demonstrou o amor pelo Cruzeiro e que seja feliz no São Paulo, que faça muitos gols, de menos contra o Cruzeiro. É isso aí. Como vai estar o contrato de empréstimo, possivelmente pode ter aquelas que não joga contra o Cruzeiro, né? Quem sabe, vamos ver. E com o contrato acabando em dezembro, né, seu Valdir? Mesmo se o São Paulo não compre o Dineno, muito difícil, eu acho que é uma despedida do Dineno mesmo, o Dineno não joga mais no Cruzeiro. Porque o contrato acaba. Então, eu não sei, a não ser que tenha alguma cláusula de renovação, não sei, isso aí eu não sei. Mas provavelmente ele acertando esse empréstimo para o São Paulo. Mas é isso. Fim do comandante Juan Ignacio Dineno de Cara. É isso, foi anunciado no dia 8 de janeiro de 2024, né? Ele estava lá no Pumas do México.
E aí a gente tá brincando esse negócio de Neno, deve um torcedor que foi lá perto do CT, né, do estádio, alguma coisa assim do estádio lá do Pumas, lá no México, e quando descobriu que ele tava vindo aqui para o Cruzeiro. Ele era considerado um ídolo lá para alguns torcedores, né? Um jogador de muita raça, de muita entrega, de muitos gols decisivos pelo time mexicano, mas veio pro Cruzeiro no dia 8 de janeiro e fez a sua estreia no dia 24. O Big vai lembrar que jogo foi esse. O nosso grande parceiro aqui, moderador, estava lá também. Cruzeiro e Vila, né? Cruzeiro e Vila Nova, primeiro jogo do Dineno com a camisa do Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro por 2-1. Teve o gol do João Pedro e o primeiro gol marcado pelo Dineno, aquele gol meio esquisito lá, mas teve o golzinho do Dineno, onde a gente começou a fazer lá aquele gesto lá dele, né? Dos cumprimentos, como o Dineno comemorava. Usou a camisa 9 do Cruzeiro até a chegada do Caio Jorge, depois usou a 19. Na Copa Sul-Americana ano passado, o Dineno ainda tinha que ficar com a 9 ainda, né? E o Caio Jorge voltou a 19 por causa já tinha feito o registro até então ali. Mas acabou ficando afastado 3 meses depois ali. Ele, na verdade, dia 24 de julho, ele foi relacionado pela primeira vez após a lesão que ele teve em maio, né? E depois, no seu retorno, após 3 meses afastado, marcou o segundo gol na vitória por 2-0 sobre o Juventude, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí depois teve aquela nova lesão, acabou ficando de fora, e aí é complicado, né? Mas assim, a gente deseja toda a sorte aí ao Dineno. Possivelmente, então, o último jogo dele com a camisa do Cruzeiro foi aí contra o União de Santa Fé, esse empate em 0-0 que aconteceu no dia 28 de maio de 2025. No Mineirão. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções.